Bom dia a todos. Eu tenho um grande prazer de apresentar hoje uma pessoa muito importante aqui na faculdade por tudo que tem feito em relação também à inteligência artificial, que é o professor Dr. Xiaolong Wen, que é professor associado e chefe da disciplina de telemedicina no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, ele é líder do grupo de pesquisa da USP em telemedicina, educação digital e saúde, conectada no CNPq, no MCT, e membro da Comissão de Inteligência Artificial da Medicina do CFM, bem como coordenador da Câmara Técnica de Informática em Saúde e Telemedicina do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no CREMESP, e coordenador do MBA Saúde Digital, Telemedicina de Logística e Telesaúde Integrada, aqui do HCX FM USP. Então é um grande prazer, e o professor Xiao vai dizer hoje para a gente os limites da inteligência artificial, aspectos éticos e de regulamentação. Professor Xiao, gostaria de agradecer em meu nome, em nome da professora Rossana e do professor Baracá, a sua vinda aqui. Nós estamos muito agradecidos. Bom, inicialmente, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para o pessoal que está em ponto remoto. Queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui e agradecer pelo convite, né? Na verdade, essa é a terceira fala minha sobre IA. Nós começamos com o ChatGPT, depois o avanço, a expansão dos IA generativos e hoje já avancei no chamado limite, porque nós não podemos esquecer que nós estamos num momento de empolgação sobre IA, mas nós também não discutimos ainda sobre os limites, os problemas que podem causar e talvez numa outra ocasião sobre a aplicação de IA em diversas áreas. Um deles é educação, como que nós devemos formar os futuros médicos, entre outros. Mas hoje, eu acho que o ponto principal é essa discussão. Quais são os limites da IA? Porque existe um entusiasmo, principalmente da mídia geral, dizendo sempre que o IA faz tudo, é milagroso e substitui o médico em várias situações, e aí entra aquele ponto. O que serão os médicos pós a quarta revolução industrial ou pós a popularização do IA no dia a dia, tá? Aí eu chamo de médico 5.0, o chamado médico que está além do IA. Então, esse é um principal ponto que eu só queria fazer de destaque. Então, já fui apresentado e eu só queria dizer quais são os objetivos que eu queria trabalhar nessa fala de hoje. Primeiro, saber diferenciar o que é inteligência artificial. Muitas vezes, as empresas elas provocam e confundem o que é inteligência artificial com sistema especialista por uma questão comercial. Tudo que você diz que tem IA, você aumenta de preço. Mas nem tudo é inteligência artificial propriamente dita. Classificar as aplicações de IA segundo riscos regulatórios. Tá? Tem os riscos clínicos, é preciso tomar cuidado. Se um IA é aplicado em saúde, entra na regulamentação da Anvisa. Entra na regulamentação ético do Conselho Federal de Medicina. Tá? Identificar as categorias de viés. IA pode errar. Por quê? Ele foi treinado de forma errada e equivocada. Tá? Então, é preciso ter. Aplicar supervisão humana adequada em decisões. Médico precisa entender o IA como ferramenta propriamente dita. Tá? Então, isso é importante. Proteger a autonomia clínica. Conhecer, então, as exigências regulatórias da Anvisa, né? Inclusive questão do LGPD. Hoje se discute se você pode usar um IA de uma forma muito aberta, porque, de certa forma, quando é gratuito, você está compartilhando informações clínicas, isso infringe o LGPD. Tá? E os princípios básicos de governança. Se um hospital, se uma clínica vai adotar IA como regra de diretriz, ele tem que ter uma governança, ele tem que ter uma equipe que fiscaliza dominante. Tá?
aquele relógio, o óculos inteligente da Meta, ele teoricamente tem fone de ouvido, projeção de realidade aumentada e câmera, tá? Então, integrado a um smartphone processamento em nuvem. Nós estamos conversando agora há pouco que provavelmente vocês vão ter, inclusive, tradutor universal, né? Então, eu não descarto que de 2030 em diante, vocês vão usar um óculos, vão viajar e vão conversar naturalmente com um tradutor universal. Isso não é nem ficção científica. Isso é apenas o momento que está se aguardando para fazer a popularização. Tá bom? Então, inteligência artificial, vocês lembram que eu tinha falado que é decorrente de 3 itens. Big Data, processamento em nuvem, grande quantidade de informação, capacidade de processamento computacional, nosso smartphone é um supercomputador, e a melhoria dos algoritmos. Hoje você vê que aqui no HC já não está querendo mais usar crachá, né? Agora é identificação facial, não é nem mais o digital. Assim como no futuro pode ser que seja uma integração entre imagem e voz. Então vocês veem que as coisas estão avançando, tá? E hoje vocês já ouviram que a audiotranscrição já está operacional. Significa, vocês não precisariam mais digitar a história clínica. Vocês podem conversar, ele transcreve e você diz, resuma. Eu faço o resumo e vocês avaliam se tem as coisas mais importantes e anexa. Isso vai ser a nossa rotina. Tá? Então, aqui vocês estão vendo esse processo. Bom, mas aí vem... O que é IA? O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é uma categoria de software, aonde é montado um tipo de algoritmo e ele é remoldado pelo treinamento. Eu até faria uma analogia. Imagine que eu fizesse um cubo de argila. E aí você quer colocar o cubo e você vai moldar um vaso. O ato de moldar o vaso, vamos chamar de treinamento. E o vaso se torna o instrumento. Ele saiu do formato de argila e passou a ser um utensílio importante. Tá? Então, imagine, por analogia, não é exatamente isso, o que é treinamento. Então, a argila, ela em si, é como se fosse o algoritmo, e quando você vai interferindo, você vai moldando ele. Então, para ser IA, ele tem que ser treinável com dados. Ele pode adquirir vários formatos. Tá bom? Ele ajusta parâmetros, ele não possui regras fixas, ele não tem cálculo. Exemplo, se você tem um sistema que calcula parâmetros, tem um algoritmo de decisão e toma decisão, isso não é IA. Isso é sistema especialista. Só que, se você entrar no mundo industrial comercial, vai dizer que é um IA, porque aumenta o preço. Tá? Então, ele não tem regras fixas e ele vai se moldando. Tá? Então, ele é adaptável. Imagine como se fosse o Lego. Ele não é um brinquedo específico, mas você pode montar um brinquedo. Mas ele em si não é um brinquedo específico. Tá? Ele é capaz de generalizar. Algo que nunca tinha sido feito, ele aprende e ele consegue inferir. Então, é por isso que dizem que o IA pode ser preditivo. Você pode fazer uma saúde preditiva, inclusive. A outra, ele pode ser retreinado. Como eu disse, o IA, à medida que você usa, ele pode se deteriorar. Porque ele vai retroalimentando com as informações e vai tendo desvios. E quando eu falei da governança, significa que na instituição tem que ter alguém vendo se ainda está calibrado. Se não está calibrado, ele tem que injetar um novo conjunto de dados para remodelar. Tá? Então, ele pode ser retreinado. E não é por programação, é por treinamento. Tá? E ele
pode simular tarefas cognitivas humanas. Tá? Visão, hoje já melhorou muito, tanto que todo o sistema de diagnóstico por imagem, ele faz dos benefícios do IA. A Fana, interação. Alexa, por exemplo, é um IA popular que você faz o comando vocal. E hoje também já existe algoritmo de IA, por exemplo, a detecção de se uma pessoa está em depressão. Tá? Um deles que estava fazendo esse algoritmo é o Hermano Tavares, do IPQ, que era assim, dava um trecho de texto, a pessoa lê. E o IA diz se está com tendência à depressão, pelo ritmo, timbre, vários outros itens. Tá? Então, você vê que a Fana também está avançando, assim como os raciocínios, decisão, predição, geração de linguagem. Então, só para relembrar, se um software só executa regras definidas, exemplo, se A e B, então é C, ele sempre faz isso não é IA. Isso é sistema especialista. Tá? Porque ele não é flexível. Tudo bem? Alguma dúvida, então? Porque muitas vezes nós vamos falando IA de algo tão mecânico e, de repente, IA é um super ser e sistema especialista também virou IA e aí nós nos confundimos totalmente. Tá? Aqui nós estamos... Você vê que em 3 anos, IA entrou numa conversa tão grande, então a estratégia de marketing foi sensacional. Tá? Então, só para dizer isso, sendo que IA é de 1956. De 1956 até 2023, era uma parcela muito pequena de pessoas que se interessavam pelo assunto. De 2023 até 2026, virou a coisa mais importante e existe uma hiperinflação da popularidade. Tá? IA, como que ele pode ser fornecido para vocês? Primeiro, como um programa de computador. Tá? Então, naturalmente, o que vocês mais conhecem são as categorias generativas. Tá? Tem IA especializado, por exemplo, o professor Carlos Carvalho usa UTI conectada. É uma integração de equipamentos com sistema de software para gerenciamento do equilíbrio de um paciente. Então, ele pode ser tudo em software interligado com dispositivos. Tá? Sistema de emissão de laudos, tá? Triagem, entre outros. Ele pode estar em dispositivos médicos, exemplo, ultrassom, espirometria, estetoscópio. Hoje tem estetoscópios digitais que eles pegam o som e tem um IA que reconhece. Ainda não está 100% aprovado pela Anvisa, mas ele já tem esse algoritmo. Tá? Então, ele pode estar mergulhado em dispositivo, pode estar mergulhado em sistemas vestíveis, relógios inteligentes, por exemplo. Anel inteligente, que hoje já avalia os parâmetros, e o chamado robôs. Recentemente se viram a notícia de que a China estava lançando o primeiro exército de robô, estava exportando o exército de robô para fábricas, são robôs humanoides. Então, você vê que são formas de fornecimento de IA diferente. Não é um ser único IA que faz tudo isso. São etapas diferentes. Tá? Então, passando rapidinho, esse aqui é um exemplo de IAs em dispositivos, ultrassons portáteis. Em termos de saúde digital, eu não sei se vocês já ouviram que recentemente o Ministério da Saúde comprou 7.000 kits de dispositivos para interconsulta. Entre eles, ultrassom portátil, espirômetro, esteto digital, e já estão distribuindo, pois em Santos, distribuindo 35 kits. Né? Então, já distribuindo 3.000 e a ideia é atingir 7.000. O que isso significa? Temos que melhorar a nossa forma de ensino da propedêutica para os nossos estudantes, porque mesmo na ponta, eles precisam saber usar isso. Tá? Inclusive, esse é um coposcópio portátil, que pode estar acoplado com o smartphone,
e você usa sistema de reconhecimento de imagem para predizer alterações, assim como dermatoscópio. Tá? Então, aqui é só para dizer como o IA de imagem, ele alcançou um nível de qualidade. Aqui seriam, basicamente, IA dentro de dispositivos, aparelho de amplificação sonora com IA, hoje, assim como relógios, já estão lançando aparelho de amplificação sonora. O problema do aparelho de amplificação sonora é que o usuário, principalmente idoso, não gosta, porque vai dizer, não sou deficiente, então ele não usa. Estão incorporando sistema de pedômetro no aparelho, porque assim você já acompanha quantos passos que ele tem, e a capacidade de tradução simultânea. Aí sim o idoso vai dizer, eu coloquei o meu aparelho de tradução universal de som. Então você vê como as coisas estão avançando, e são IA potencializando a usabilidade, a flexibilidade. Tá? Esse já está à venda no Brasil. Tá? Esse aqui é um eletro, é uma plaquinha, faz 6 derivações com smartphone, eu acho que no Brasil está sendo vendido por R$700. Ele é baseado em IA. Então você vê como as coisas estão avançando, assim como tem uma outra versão mais simples, acoplado com o esfigmo, só que ele só faz uma derivação. Então é tudo baseado em IA. E, naturalmente, IA para automações hospitalares. Recentemente, no dia 7 de janeiro, o presidente Lula assinou, juntamente com a ex-presidente, a presidente do Banco dos BRIC, a Dilma, que liberou o empréstimo de $350 milhões para o HC para criar o primeiro hospital inteligente. Hospital inteligente, entre aspas, né? Todos os hospitais são inteligentes. Vamos chamar de hospitais híbridos conectados, entre outros. Para não chamar de hospital inteligente, mas eles chamam de inteligente, mas por causa da inteligência artificial e da automatização. Então, você pode ter, aqui então, você vê que IA dentro de corpo físico não humanoide. Tá? E, naturalmente, um dos IAs que é muito utilizado é em cirurgia minimamente invasiva robótica. Então, aqui eu só dei um apanhado sobre as formas de fornecimento de IA. E aí chega um ponto, né? Quais são os aspectos éticos e regulatórios? Então, só para vocês saberem, no Congresso Nacional tem mais de 46 projetos, nem sei se já não aumentou para 50 projetos, só sobre inteligência artificial. Então, os aspectos éticos, nós temos que ver. O IA tem risco. E o risco ele pode ser classificado em baixo, médio, alto e inaceitável, porque nós estamos lidando com a saúde humana, né? Vieses. Ele pode gerar erro, porque a modelagem de treinamento foi enviesada e ele vai dar a resposta errada. Tá? Nós temos que ter supervisão humana e nunca ausência. Aquele protocolo que diz o que o IA disser você faz, isso não pode ser feito, porque senão você perde a autonomia humana, a transparência e capacidade de ser auditado como que o IA seguiu no processo para chegar àquela conclusão. A proteção de dados, que eu falei, da Lei Geral de Proteção, a responsabilidade profissional. Não adianta um profissional dizer, foi o IA que falou. Bom, mas quem é o médico? É você. Então, é você que assume a responsabilidade. Então, isso tem que ser dito. O consentimento e a relação médico-paciente que tem que ser desenvolvido, porque a maioria, no futuro, vai receber paciente que vai trazer um parecer do IA para vocês. Como que vocês vão se portar? Vão ser agressivos? Não vão? Já que isso vai ser comum, e ainda vai ser comum o paciente contestar a tua opinião. Como que nós nos posicionamos? Tá? A governança do ciclo de vida do IA, que eu disse que IA ele pode falhar à medida que é utilizado e alguém tem que recalibrar. E depois o impacto no trabalho. Esses são 9 pensamentos
para vocês saberem que quando nós estamos adotando o IA, saindo da esfera de empolgação, o que nós precisamos tomar de cuidado. Tá bom? Eu sei que eu estou metralhando, mas vocês vão pensando. A hora que vocês quiserem já começar o debate, já levanta a mão. Tá? Eu só estou tentando construir um raciocínio, só para a primeira parte é desmistificar o que é IA, de sistema especialista, como ele é entregue, e, basicamente, aqui eu vou trabalhar muito mais na parte do IA software, tá? Que é o que nós usamos em nuvem e em gestão de corpo clínico e equipe clínica. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, classificação de risco. Então, você não pode dizer que um IA tem risco e não usa. Não, me diz que risco que é. Exemplo, funções administrativas, apoio não clínico, tradução, gerar resumo. Isso pode ser baixo risco. E você ainda pode avaliar se vai acatar ou não. Então, uma audiotranscrição pode ser de baixo risco. Vamos supor que você tem um paciente com um prontuário quilométrico ou por tonelada, e você quer fazer um resumo. Você pode ir, me resuma por período, por isso, isso, isso. Ele sumariza. Então, o IA é bom para isso. E vocês podem avaliar depois. Então, vamos chamar isso de baixo risco. Por quê? A sumarização também pode cometer erros. Então, vocês precisam dizer se concordam ou não concordam, mas o risco é menor. Sistemas que apoiam decisões clínicas com supervisão ativa. Ele te manda e você decide. Talvez um risco médio. Alto risco, sistemas que influenciam diretamente nas decisões críticas. Tá? E risco inaceitável. Soluções que violam os direitos fundamentais ou apresentam riscos não mitigáveis. Então, vamos supor, IA é que determina se o paciente vai ser internado ou não. Às vezes vai ter risco inaceitável, porque o treinamento dele foi equivocado e você está tirando uma pessoa de um cuidado sem um contexto. Tá? Então, aqui é só para mostrar aquele item que eu chamei de riscos. Tá? Aí eu quero fazer, então, a reflexão com vocês. Rastreamento de câncer de colo uterino. Citologia digital mais IA. O que nós podemos chamar? Talvez risco médio a alto. Tá? Ele tende a ser alto se fizer triagem decisiva. Motivo, influência diretamente na decisão diagnóstica. Classificação automatizada de cardiotocografia. Risco alto. Tá? IA generativo para criar sumários clínicos de protocolo. Pode ser baixo ou médio. Se torna risco médio, seria orientar sua conduta. A ausência de informação pode levar à conduta equivocada. Então, você vê que dentro de uma organização tem que saber do que eu estou fazendo e quais são os meus riscos. Porque uma vez consciente do risco, vocês criam mecanismos de gestão e vocês passam a não endeusar o IA. Porque hoje nós temos, com a mídia popularizando tanto, nós temos uma tendência a endeusar o IA. Mas o IA disse, e daí? Ele é um radar. Ele é um radar e ele pode falhar. Eu vou dar o contexto, eu vou gerar a minha experiência vivencial e colocar se ele está certo. E se eu duvidar, eu reformulo perguntas até chegar a uma conclusão, até que eu concorde. Ou discorde. Tudo bem? Então, isso é o médico 5.0. O 5.0 não é refém de nenhum IA. Tudo bem? Eu vou parar um pouquinho, que eu estou massacrando muito vocês, quero saber se alguém gostaria de fazer algum comentário ou não concordar. Tchau, parabéns. Eu quero saber como é que a gente pode auditar o IA. Ele me dá uma informação e eu
Como é que eu contesto que eu confirmo isso? Então, alguns IAs hoje, eles já têm a opção de clicar e ele fazer o rastreamento do processo que ele fez. Aí você pode fazer uma análise. Mas se uma instituição adota, você pode exigir que o fornecedor ele crie um sistema de rastreabilidade. É a mesma coisa, por exemplo. Qual que é a diferença de um simples registro de dados clínicos num Google Form e um prontuário eletrônico? É que no prontuário eletrônico, toda vez que você entra, ele faz um log. Se você acessa uma parte, ele faz um log. Se você faz uma alteração, ele não só faz um log, mas ele mantém a versão original e coloca. O que ele gera é uma aparência de editar, ele pode restaurar todo o processo. Então, um prontuário eletrônico bom é aquele que permite rastrear log de pessoas e o que eles fizeram. Exemplo, uma pessoa que não está autorizado a acessar um prontuário, vamos supor que alguém daqui e resolve entrar no IPQ e quer ver os dados de uma pessoa, de um paciente que não tem nada a ver com a sua área de atuação. Ele registra. No momento em que houver uma investigação, o log é uma forma de rastreabilidade. E há também isso, tá? Ele gera, ele vai fazer os seus bloquinhos de rascunho para, em cima disso, ele gerar uma decisão. E esse bloquinho de rascunho ele pode ser salvo. Tá? Então, você pede para a empresa para fazer isso, ou, eventualmente, alguns IAs, quando você assina, ele já tem uma opção. Vê o que está fazendo. Você vê que, inclusive, quando você usa o ChatGPT 5.1, 5.2, quando você começa a fazer umas perguntas, ele diz, estou pesquisando isso, eu preciso responder isso, vou vasculhar na internet para reforçar essa decisão. Então, você consegue ver e aquilo é justamente o log. Tudo bem? Mas, se vocês adotarem institucionalmente, exijam que é rastreável. Isso tem que ser um dos protocolos da instituição. Obrigado, Michel, pelas informações que você trouxe para a gente. A dúvida, você acabou de citar o ChatGPT, a dúvida é assim, a base de dados é fornecida para qualquer tipo de IA, seja o ChatGPT, seja o Gemini, seja qual for. Eles respondem perguntas de formas diferentes. Como o indivíduo que vai escolher qual é? Eu vou começar agora. Eu saio do GPT, vou para o 5 ou vou para o Gemini? Qual é a melhor forma de a gente escolher uma plataforma de IA? Bom, então, existem IAs que vocês, por exemplo, institucional. Você assina modelos, digamos, para organizações. E, ao assinar, você pode treinar para os seus propósitos. Tá? Então, você tem que ver que o IA que nós temos, o Gemini, né, o Copilot, o ChatGPT, ele é genérico. Agora, você pode assinar uma área em nuvem e fazer o treinamento. Por exemplo, teve um pessoal que assinou o ChatGPT no modelo institucional e treinou para a saúde ocupacional. Então, ele carregou várias informações, fez o treinamento e começou a trabalhar. Tem algumas coisas que você pode também fazer, por exemplo, mas algo mais simplista. Tá? Vamos supor que você pegasse o ChatGPT de assinatura, abra um chat e você coloca um material teu das informações principais e começa a dizer, analise, veja isso. Vamos supor que esses sejam os pontos principais de um conjunto de análise de doenças que você fez. E depois, quando você quiser fazer novas perguntas, você entra naquele chat, porque ele guarda o teu histórico, ele recarrega aquela informação, então ela não usa mais o genérico. Ela vai seguindo do genérico, também reforçado pela tua fonte. Essa, por exemplo,
é uma forma improvisada de você sair de um genérico, mas tendo agora o teu perfil. Tá? Mas quando você põe de empresa, você carrega a nuvem e a instituição alimenta a carga de treinamento e ele fica, na verdade, como algoritmo para fins específicos. Mas dentro desses genéricos, a escolha é pessoal, você não tem uma preferência dentro dos genéricos, porque eles têm preços diferentes. O próprio GPT tem preço diferente. Sim. Mas se eu estou optando por um genérico, é indiferente, porque já vi assim, não, o Gemini é melhor que o GPT, ou vice-versa. Você tem, assim, a gente tem alguma forma de fazer essa seleção? Olha, aí você pode pesquisar, são alguns que são treinados, inclusive, com literatura de revista científica. Tá? O Claude tem mais um arcabouço mais de revista científica. Então, existem conjuntos que são generativos, previamente treinados, com dados, inclusive, digamos, de literatura que é paga. O Gemini, ChatGPT, o Copilot, eles usam fontes que estão disponíveis na internet aberta, porque senão eles têm que pagar muito caro, né? Então, aí vocês podem, para um propósito muito específico, aí tem que escolher um que teve treinamento por revistas científicas acadêmicas. Caso contrário, pois o ChatGPT ele é genérico, o Gemini também, mas você pode confrontar. Tá? Eu não vou falar hoje, mas eu criei uma coisa chamada confrontação heurística. Você faz um diálogo, inclusive confrontando ele para gerar uma informação coerente, se necessário, você valida. Para isso, ele é ótimo. Tá? Então, eu diria que você pode desenvolver linhas de raciocínio com um ponto. Só você é que toma uma decisão. Teve uma vez que eu estava dialogando com o ChatGPT, uma série de coisas, ele respondeu, disse, está errado, é isto. Sim, você está certo. Aí eu perguntei, por que você respondeu que eu estou certo? Ah, porque você disse. Eu falei, isto não admito. Procure na internet, cheque, me valide antes de me responder. Ele passou 2 minutos pesquisando, ele disse, desculpe, eu fui muito precipitado. Você vê que ele também comete erro, mas ele ainda continua a ser útil. Tá? Quando eu quero fazer uma confrontação. Mas quando uma instituição vai adotar como protocolo, tem que assinar algo enterprise, tem que fazer uma carga de condutas internas, tem que fazer uma carga com publicações de revistas acadêmicas e depois testar por uma bateria de processos para validar que ele é útil. E aí você adota. E essa comissão tem que estar sempre checando com uma bateria de teste, de período em período, para ver se ainda está com qualidade. Tudo bem? Então, aqui eu expliquei 2 vertentes. Uma, você como pessoa física, a outra como instituição. E a dica é, se você usa o genérico, crie um chat para cada tópico, alimente com uma fonte tua, e sempre volte naquele chat para estabelecer o diálogo, porque ele recarrega dentro daquilo para ser mais específico. E você ainda pode dizer, dê a opinião analisando o documento que eu coloquei. E aí ele faz a recarga, isso pode aumentar um pouco mais a precisão. Tá bom? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Parabéns, professor. Uma das coisas que a gente fica um pouco perplexo é com relação à questão, por exemplo, da fonte das informações que ele busca, né? Do genérico, principalmente. Então, a história, por exemplo, imaginemos um estudante de medicina.
Então, dando um exemplo mais concreto, ele tem aí centenas de sites na internet ou no Instagram dizendo que anabolizante é muito bom, né? Que deixa você forte, etc. e tal, blá, blá, blá. Até que nível essas fake news, ou então esse tipo de informação errônea, ele pode influenciar a informação que você vai buscar na generativa, né? na genérica, digo. Porque isso existe um risco, né? Porque, por exemplo, para a ciência provar que o anabolizante ele é deletério para a saúde humana, demora anos. E o sujeito lá no Instagram demora alguns segundos que ele fala, não, é bom sim, porque eu vi, é cientificamente provado, né? E aí eu queria saber como poderia influenciar isso para a pessoa que vai buscar essa informação. Bom, eu acho que tem que ensinar a fazer perguntas. Porque às vezes você diz, se é bom, ele vai dizer, claro que é bom. Mas você não perguntou quais são os riscos. Quantos casos de efeitos adversos? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que usava suplemento alimentar de academia. E ele quase ia perder o fígado. Tá? Nesse caso, foi o professor Fraí Carrilho que fez o diagnóstico. Fez um monte de exame, estava falando que estava com problema, precisava entrar em transplante de fígado. Fraí Carrilho, em uma consulta, aí me disse, tchau, tudo errado. Eu falei, é? E o que você acha que é? Intoxicação por suplemento de academia. Aí eu perguntei, o que precisa fazer? Um exame só. Biópsia. Matou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ninguém põe isto de que o suplemento alimentar para fazer uma intoxicação e que tem que ter um controle. Então, o aluno precisa aprender, faz bem? Quais são os riscos? Em que percentual? Já existe evidência de segurança, mas se não tem de segurança, você ainda está trabalhando com algo, digamos, nebuloso. Então, tem que ser ensinado o aluno a raciocinar e não apenas ser um leigo. Então, eu também sou muito a favor de fazer o aluno perguntar, depois, o que você achou dessa resposta? Você fez alguma outra pergunta complementar? Isso você faria com a pessoa que você mais gosta? Né? Qual outra pergunta que você faria? Aí faz. O que você achou dessa resposta comparado com o primeiro? E aí você vai construindo a maturidade. Então, Então, isso vamos chamar maturidade crítica em relação ao IA e como se estabelece diálogo. E ele, a vantagem do ChatGPT é que você, quando cria o chat, ele mantém o histórico. Então, você pode ir reconstruindo. Aí depois você diz, agora me sintetiza o teu diálogo e me diz, como que você construiria a consulta? E nas próximas vezes ele vai aplicando. Então, talvez a nossa falha hoje é o endeusamento e deixar a mídia falar demais e nós não criamos a nossa estratégia. Isso também poderia ser feito, inclusive, com os médicos residentes, entre outros. Tá bom? Excelente. Bom, então aqui você vê que eu estou delegando agora a responsabilidade para vocês. Nós temos uma arma poderosa. Mas a arma poderosa só se torna útil quando vocês gerenciam de uma forma correta. Tá bom? Eu acho que eu não vou conseguir explorar tudo, então vou pular alguns slides. Tá? A minha apresentação já está aqui. Quem quiser pegar, fique à vontade. Tá? Então, aqui eu só falei das questões de risco. Vieses, tá? Então é só para saber que é um termo que eles usam, que o bias, né? Que é uma distorção no desempenho de um modelo de IA que favorece ou prejudicar determinados grupos, contextos ou situações. Ele não é um erro aleatório. Ele é previsível, mas é que a tua carga de informação já estava errada. Tá? Então, exemplo, se um IA ele foi treinado de forma desequilibrada, amostragem não representativa, uma tendência, tá? É tendencioso, dados incompletos ou erro sistemático na coleta de dados de treinamento. Então, como o IA ele é flexível e ele é
treinável por dados, mas se seus dados tiverem viés, ele vai aprender tudo errado. Então, esse é um outro ponto que é preciso tomar cuidado. Tá? Outros erros durante o design. Exemplo. Você escolhe uma variável chamada custo do tratamento. A tua variável. Ele vai começar a trabalhar tudo em função do custo do tratamento. Na seleção de variáveis, por exemplo, de repente, você não vai usar renda, mas você usa CEP. Mas o CEP ele direciona bairros, e o bairro tem a ver com a renda. Então, inicialmente, você acha que não fez, mas, na verdade, você fez. Você treinou ele selecionando pessoas segundo classe social, porque você introduziu o item CEP. Aqui só estou dando exemplos de erros de treinamento. Tá? Uso clínico. Por exemplo, uso humano. Esse é um viés importante. Tá? Quando o médico confia excessivamente e não questiona divergências. Isso é considerado como um viés. E é isso que eu falei agora para vocês. Não endeusem IA, porque senão vocês estão num viés que vai prejudicar a conduta. Tá? Uso clínico. Por exemplo, eu vou fazer um rastreamento de câncer de mama. E eu treino com o meu padrão radiológico que eu tenho no HC. O algoritmo eu vou aplicar na atenção primária. Pode dar erro complicado. Porque aqui nós temos uma tendência de um padrão, em termos de imagem, tudo, e ele vai ser treinado para aquela parte. Então, se você vai para a atenção primária, tem que ser recalibrado. Tá? Então, muitas vezes, nós achamos que o algoritmo é o único e serve para tudo. E está errado. Tem que ser adequado. Então, aqui eu estou mostrando quais são os erros por causa do IA. E aí sim, quem controla a qualidade são vocês. E o grupo de gestão é que vai dizer isso não é aplicável ou não. Tá? Então, aqui eu só dei um exemplo. O que é treinado no hospital terciário, não obrigatoriamente, seria eficiente em primário, ele pode induzir também erros. Tudo bem? Novamente, aqui é para provocar. Tá? Eu só estou mostrando muitas vezes, a mídia nunca fala isso. Ele vai endeusar para você consumir. Mas não é nossa função ficar consumindo apenas. Tá? Tá bom. Então, aí vocês vão dizer, mas isso está me lembrando medicamento, né? Você tem um medicamento, ele é desenvolvido para um propósito. E se você aplica a medicação para um outro propósito, você vai ter problema. Tá? De repente, ele não tem aplicação terapêutica real e vai ter muito mais efeito colateral. Imaginem que o IA é isso. É uma medicação cognitiva que vocês projetaram e desenvolveram e que, aplicado em contexto errado, tem mais efeito colateral do que benefício. E aí nós voltamos para dizer que o médico 5.0. O médico 5.0 não se deixa influenciar por propaganda. Ele analisa de fato. Tá? Oh. Saiu. Oi? Tá bom. Então, aqui, viés de coleta de dados, viés de medição, viés de seleção, e aqui, então, são vários. Então, eu só quis mostrar para vocês que existe uma coisa chamada viés de aplicação e viés humano. Humano, nós temos como controlar. Formação. Tá? Então, vamos partir de um princípio. Não lutem contra a IA, porque ele vai entrar. Façam com que ele seja eficiente. Isso são vocês. Porque o IA ajuda muito, mas ele tem aquele ponto de erro. O problema é que naquele ponto de erro influencia na vida das pessoas ou não? Se não é decisório crítico, então é baixo risco.
Se decisório risco, é alto risco. E se ele toma decisões sem que nós avaliemos, é inaceitável. Se você puser só isso, então vamos usar o IA nessas condições. Tá? Então, nós temos que ver a questão da segurança e beneficência, autonomia com supervisão humana, a transparência e a explicabilidade, que é rastrear, caso nós tenhamos fazer uma auditoria, tá? A justiça e a equidade e a não discriminação, e eu usei a palavra CEP, só para dizer, mas o CEP tem a ver com bairro, o bairro tem a ver com renda. De repente, toma decisões somente para acelerar quem mora em tal região, porque tem melhor resultado pós-alta. Posso supor que vocês usassem esse algoritmo. Isso é discriminatório. Por exemplo. Tá? Então, é só para... E a privacidade LGPD. A outra coisa é a nossa postura, quando o paciente chega com um laudo. O IA disse isto. E aí? Eu acho que nós temos que ter uma postura de diálogo com o paciente. Que bom que você usou IA, mas deixa eu contar uma coisa. Deixa eu ouvir a tua história, porque possivelmente o IA não sabe o contexto clínico, não sabe o seu aspecto psicossocial, porque você fez apenas uma pergunta seca. Eu vou te ajudar nisso. Eu vou ver. Né? E aí vocês vão trabalhando e você se torna o curador da resposta do IA. Agora, se for igual ao que vocês pensaram, parabéns, viu? Você fez muito bem, tá? Isso. Não sintam-se com problema se a conduta que vocês fizeram é igual do IA, mas explique para o paciente que você checou essas seguranças e que, se não fosse dessa forma, poderia ter problema. Tá? Então, essa é uma postura que nós temos que ter dentro dos consultórios. Acolhimento, né? E fazer uma discussão. Tá? Esse, então, é uma resolução que já foi aprovada na plenária. Tá? Eu e o professor Giovanni, nós fazemos parte do comitê. Ele deve ser publicado em breve, talvez um mês, que é justamente a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a utilização da inteligência artificial na área médica. E aí vai ter esses pontos. O médico está na liderança. O médico assume a responsabilidade. O médico define. A instituição tem que ter uma equipe de governança. A garantia da qualidade dos resultados para o paciente. Tá? Então, só para avisar que já tem essa resolução feita, agora só está na fase da redação jurídica. Tá? Então, provavelmente, em março ou abril, ele está sendo publicado. Tudo bem? Isso é bom, porque isso também cria as diretrizes para a formação dentro de um serviço. Aqui só um exemplo de um teste de situação clínica. Vamos supor que um paciente de 34 anos com diagnóstico recente em endometriose, ela chega dizendo: doutor, eu coloquei meus exames no IA, ela sugeriu iniciar o análogo a um tratamento por 6 meses e depois tentar a gestação e traz impresso. O que você tem que fazer? Por exemplo, você ainda não fez a avaliação. Né? Você ainda não fez a anamnese e tudo. O que você vai fazer? Então, tem o procedimento. Agradecer que ela já trouxe e continuar o teu papel propedêutico. É você que havia consultar e não o IA. E não é para ela simplesmente só trazer e confrontar. Se ela já tivesse certeza, ela não marcaria uma consulta. Né? Então, você tem que dizer qual seria a melhor conduta nesse caso. Seguir a recomendação do IA? Descartar completamente a sugestão do IA? Avaliar criticamente, individualizar a conduta? Proibir o paciente usar IA? Talvez o melhor seja o C, né? Você avaliar criticamente depois que você fez a avaliação clínica para ver se é pertinente. E aí você explicar para o paciente: olha, IA falou isso, mas você introduziu no teu prompt isso.
Então, ele pode dar erro. Você sabe que tem um caso de um idoso de 60 anos que tem problema de hipertensão e ele estava discutindo com o ChatGPT por problema de sódio, tudo. E o ChatGPT faz o seguinte, em vez de usar cloreto de sódio, usa brometo, né? Porque não tem nenhum problema. Aí você acaba com o problema de sódio, vai regular melhor a tua pressão. E o que ele fez? Usou. O que aconteceu depois de 2 meses? Ficou psicopata. Intoxicação por brometo. Teve que ser internado no hospital psiquiátrico para desintoxicação de brometo, porque não fez a outra pergunta. Quais são os riscos e danos? Isso o médico pergunta. Tá? Então, a relação que você pode ter pode ser muito mais positivo. Tá? Nesse contexto, o IA é classificado como o quê? Baixo a médio, porque passou para você, você fez a curadoria e você reorientou. Tá? Então, você pode dizer, olha, eu vou classificar como baixo a médio. Agora, se o paciente já tomou uma conduta em decorrência disso, isso é risco alto. Tá? Então, aqui eu estou dizendo só para ter a ideia da classificação de riscos. Tá? E outro, assim, qual é o maior risco nessa situação? É o viés humano. Quando o médico começa a aceitar. O resto, falha de hardware, viés racial, né, o problema de falha algorítmica, isso não tem valor nenhum. O problema é a conduta médica de eu vou avaliar essa informação, se é pertinente dentro do meu contexto, dentro da história clínica, dentro do meu exame e dentro do que eu já tenho de formação e experiência pessoal. IA não tem esse contexto, experiência pessoal. Ele faz coisa seca. Tá? Então, e a outra, se IA sugeriu exatamente o que você faria, isso muda algo? Tá? Eu acho que é isso que eu quis dizer. Não muda nada. Você, ainda bem que você checou todas as outras variáveis e o IA respondeu igual. Imagine se eu não tivesse checado isso. Poderia acontecer isso, isso, isso. Tá? Então, aí eu falei lá do brometo, né? Vocês não recomendariam, mas vocês explicariam o porquê. E dentro do raciocínio, você diria, eu pensei nisso, 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 o IA segue a conduta e documenta a tua decisão. Tá? No prontuário. Tudo bem? Bom, aqui eu não vou mais falar isso, porque eu acho que eu exagerei, né, no meu tempo, mas só para dizer que a Anvisa também tem uma definição sobre o IA, tá? Então, aqui são as regras da Anvisa. Tem que definir o ciclo de vida, a reprodutibilidade e explicabilidade, controle de diversão, validação local obrigatória e governança ética. Tudo que é software para fins de saúde e doença tem que ser homologado pela Anvisa. Senão é irregular. E a Anvisa põe esses critérios. Tudo bem? Antes de ser adotado. E ele tem também uma recomendação que existem 2 tipos de IA. Aquela que ela é travada, funciona daquela forma, ela não se remodela durante o uso, e aquele que se adapta. Dinamicamente, quando você usa, ele muda as suas funções. Tá? Então, só não se esqueça, não é o que a mídia fala, é o que a Anvisa determina, porque isso implica em problema jurídico. Tá? Bom, pessoal, eu vou parar aqui, porque eu acho que eu já consumi muito tempo, e eu só queria saber se alguém tem alguma dúvida. Então, você vê que tem outras coisas, mas aí se estenderia. Temos mais alguma questão? Professor Baracá? Não, eu não quero fazer pergunta nenhuma, mas só cumprimentar o professor Chau pela apresentação e agradecer esses anos todos que o professor Chau tem vindo aqui e trazido a experiência dele, que é muito grande,
eu não tenho dúvida de assinalar aqui que o professor Schau é uma das grandes autoridades em inteligência artificial, em telemedicina, em toda essa área que ele começou há muito tempo atrás, junto com o professor de patologia daqui, Professor Jorge Bom. Jorge Bom. Então, professor Schau, parabéns feliz é o Conselho Federal de Medicina e as outras instituições que podem contar com a sua colaboração lá e com o seu papel, sua contribuição. Parabéns, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor Baracan, pelas palavras e pelo convite, né? Professor Baracan. Temos uma pergunta da professora Elza ali, depois passamos para o pessoal da internet. Professor Schau, muito obrigada, viu? Eu vou lhe fazer uma pergunta bem infantil. Se eu considerar a inteligência artificial para ser usada no atendimento da paciente no consultório, ela deve assinar um termo de consentimento? Sim, ela tem que estar ciente que você está usando um IA, né, para essa primeira etapa e tem que estar de acordo para não depois dizer, não, eu não sabia que é uma inteligência artificial que cuidava disso, né? Então, você tem que fazer uma declaração em fato, mesmo que, eu não sei se quando faz, então tem um formulário, por exemplo, ou uma interação, e lá tem que estar escrito. Esses dados clínicos são pré-avaliados por um IA e ela tem que clicar. Concordo, autorizo. Então, 2 cliques. Então, tem que ser consciente. E ela também pode ter uma opção, rejeito, não quero. E passa por algo normal. Então, ela tem que ter liberdade de decisão e tem que estar ciente. Tá bom? Eu vou passar primeiro para o professor Nilson de Mello, tá? E depois passamos para a internet. Eu só queria te parabenizar pela bela apresentação, mas eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que depende de qual é o uso, né? Se for para o prontuário com inteligência artificial, eu acho que ele ajuda muito. Você não precisa digitar, é sempre olho a olho da paciente. E ele vai fazer o resumo, mas você precisa tomar cuidado. E na medicação, eu acho que é muito importante. Por isso que eu acho que, além do tipo de inteligência artificial, que eu acho que, para os alunos, acho que teria que colocar todas elas, e a verdade de hoje talvez não seja a verdade de amanhã, elas mudam. Eu tenho utilizado, às vezes, a cada 15 dias está mudando. Uma não fazia slides e ela passa a fazer. Então, e aí a segunda coisa que eu acho que é fundamental é o prompt, né? Então, por exemplo, do medicamento. Para a endometriose, qual é o medicamento que eu devo utilizar baseado em medicina de evidências, utilizando os consensos de sociedades médicas, ou guidelines, ou então as revistas de boa repercussão, né? Se o notebook LM, ele vai utilizar, em geral, boa parte é o New England e a JAMA, mas ele utiliza outras escolhas. E aí uma outra coisa boa que também pode colocar referências em Vancouver que existem. A gente tem que especificar muito bem, não colocar coisas que não existam. E se eu colocar no número da referência, na referência, que saia um resumo do artigo, que eu acho que isso é bastante importante, que nos ajuda muito, porque senão ele alucina, ele faz coisas. Outro dia eu coloquei a respeito de testosterona, né? Na mulher, ele colocou a média da testosterona ideal para a mulher 200 a 300 nanogramas por ml. Aí eu coloquei, sim, mas isso é masculina. Então, eu acho que houve um erro, gostaria que você reconsiderasse. Aí ele falou, eu peço desculpas, realmente eu cometi um erro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a atividade, mas o prompt, eu acho que para o aluno, ou mesmo para nós como médicos, o prompt ele tem que ser, né, sei lá, eu sou um médico ginecologista que trabalha em ginecologia endócrina, então o prompt realmente às vezes tem que ser longo, porque senão vai cometer erros, né? E a gente confrontar, né? E tem um ponto, o prompt ele não precisa ser único. Você pode gerar um primeiro, ver a resposta, você pode dizer,
o prompt em 4 camadas. Vê a resposta e complementa, né? O aluno ele tem que aprender uma coisa. Você dialoga com o IA generativo. Você não dá um comando e ele dá a resposta. Você constrói um raciocínio. Então, isso é um fato. Então, quando você fez, tem coisa errada. Isto é um nível masculino. Primeiro, mostrar. Esse é um bom exemplo que você coloca para o seu aluno. Maturidade crítica. Segundo, o que importa é a tua opinião. Você questiona para ver como que ele vai validar e você pede. Certifique-se. Então, esse teu exemplo já é um bom exemplo para os alunos. Não aceita a resposta. Constrói um diálogo. Temos ainda o Marco Antônio, por favor. Tchau, parabéns, Marco Antônio da Patrícia. Tchau, eu fiz o curso de especialização de Educação em Saúde, né, lá na faculdade, e aí com a sua aula, a gente já tinha discutido algumas coisas lá, eu vi sua aula lá também. Como é que você imagina a IA no nosso currículo? Como utilizá-la? Porque, assim, as pessoas já estão utilizando. Então, até na avaliação, a gente escolhe as alternativas, o IA me dá alternativas para a gente tirar o viés. Mas eu queria saber como é que a gente reestrutura, na tua visão, um novo currículo, baseado no IA, e que a gente consiga, até a avaliação, consiga tirar algum viés que normalmente a gente tem quando os alunos utilizam. Por exemplo, não dá para passar trabalho mais para o aluno, porque eles vão utilizar a IA e a gente já vai saber, não tem mais condição de fazer isso. Como é que você enxerga, como professor da faculdade, um novo currículo baseado na inteligência artificial? Eu vou passar para o Vitor, que está aqui do lado. Não quer? A outra coisa que eu ia falar, ele ia falar, eu falo, é sobre a nossa área de ultrassonografia e a imagem de imagem. Como é que isso... porque hoje em dia, assim, esse aparelho aqui faz 8K, 14K e tal. A gente está avançando para um caminho que a ultrassonografia ainda é operador dependente, né? Mas, por exemplo, outras metodologias, outros mecanismos não são mais praticamente operador dependente. É isso que a gente ia falar da parte de imagem. Obrigado. Obrigado. Bom, ontem à noite eu estava terminando fechando o curso, o MBA que eu coordeno de saúde digital. É verdade que não é graduação, mas é um MBA. Aí eu disse, pessoal, vocês vão fazer um TCC assim, podem usar o IA e podem usar o notebook LM. E todo mundo já feliz. Então, só que vocês vão ter que me colocar no anexo A, que declara que vocês usaram o IA, qual IA, as perguntas que vocês fizeram, a resposta que ele deu, a tua opinião em relação à resposta, e se vocês fariam uma pergunta complementar. E se fizeram, o que vocês acharam entre a primeira resposta e a segunda resposta. Eu preciso saber a maturidade crítica. Preciso saber qual foi a pergunta que fez, o que ele achou, concordou, não concordou e assim por diante. Tá? Então, você tem que começar a partir de um princípio. E a devolve resposta por resposta. Perguntas feitas diferente, ele pode gerar respostas diferentes. Ou então você ainda pode dizer, eu tenho um problema, para tal, quais são as perguntas que você faria? Faz. Ou então em grupo. Cada um faz a sua pergunta para um caso. Geram as respostas. Comparem as respostas um com o outro e vejam o que tem de denominador comum e o que existe de denominador, o diferencial, e qual é uma pergunta de consenso que geraria algo com um tronco principal. Tá? Então, esses são exemplos que eu acho que o currículo médico ele tem que usar dessa forma. Treinar a capacidade de fazer uma pergunta contextualizada, analisar a resposta com maturidade crítica, opinar consistência e inconsistência, comparar
a resposta de um amigo com o de outro, de repente você diz, é um problema, mas sempre 4 pessoas, e eles têm que comparar as perguntas que fizeram com as respostas que fizeram, e qual é o denominador comum, e se haveria uma complementariedade. Esse é um exemplo. O notebook LM, aí em geral eu falo, depois, se vocês fazerem isso, vocês vão ter que me criar o roteiro, me gera um infográfico. O normal e o detalhado. E aí eu falo, me gere 4 vezes o infográfico, porque a cada vez ele vai criando diferente. O que tem de interessante um no outro e qual é que representou as suas informações mais significativas. Você obriga ele a observar e a extrair o que é mais importante, mas você obriga sempre a gerar 4. Mas me analisa. E depois eu faço ele gerar um audiocast, debate. A versão curta e o normal. 3 vezes. E ele ouve as 3 vezes e me seleciona. Por que eu obrigo? É revisão. Eu já obrigo ele a fazer uma revisão e a selecionar o que é correto para gerar um último. E ele me faz um prompt para gerar um correto. Tá? Então, isso eu acho bom. Mas isso não é dependência do notebook LM. É aplicar raciocínio, conduta e maturidade. Excelente, mas infelizmente, professor Schau, terminou nosso tempo, temos que entregar a sala, foi excelente. Talvez nós vamos precisar de um professor Schau 2.0 daqui 6 meses. Mas 6.0. Então, eu gostaria de agradecer muito em nome do departamento, em meu nome, do professor Edmundo Baracá e da professora Rossana Putinelli, a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado.